Ele perdeu a visão, mas o que realmente o destruiu foi o silêncio dentro daquela casa. Um milionário cercado de luxo, preso à escuridão, acreditando conhecer a mulher ao seu lado, até o dia em que uma menina desconhecida segurou sua mão e sussurrou algo impossível. Não era uma promessa, era um aviso. Porque aquele encontro não falava apenas dos seus olhos, falava de um passado enterrado, de escolhas que nunca deveriam ter sido feitas e de um segredo guardado por anos que, quando viesse à tona, mudaria o destino de todos. A pergunta é: o que acontece quando a única pessoa que pode te salvar é também a chave da sua maior traição? A casa era grande demais para o silêncio que carregava. Mesmo assim, o silêncio estava sempre ali, pesado, constante, quase vivo. Eduardo aprendeu a reconhecê-lo pelo som dos próprios passos ecoando nos corredores de mármore. Cada passo lembrava algo que ele havia perdido, não apenas a visão, mas o controle da própria vida. Antes, ele acordava com o sol entrando pelas janelas de vidro. Agora, acordava com a escuridão, uma escuridão que não terminava quando abriu os olhos. Ele tateou o criado mudo até encontrar o relógio. O toque frio do metal era a única confirmação de que o mundo ainda estava ali. Já é de manhã? Perguntou, com a voz baixa, quase constrangida. Já, respondeu Helena, do outro lado do quarto. A voz dela soou correta demais. Sem emoção, sem calor. Eduardo percebeu isso fazia tempo. Não precisava enxergar para sentir a distância. Ela se movia com cuidado excessivo, como se cada gesto fosse calculado. Ele ouviu o som da água no banheiro, depois o perfume forte que sempre vinha antes dela sair de casa. Helena nunca se despedia com um beijo. Apenas dizia volto mais tarde e fechava a porta. E o silêncio voltava. Durante o dia, Eduardo fingia rotina. O café servido sempre no mesmo horário. O motorista o levando até o escritório apenas para manter a aparência. Um milionário cego ainda precisava parecer forte diante do mundo. Mas por dentro, ele estava cansado. Cansado de médicos, de promessas vazias, de exames que terminavam sempre com a mesma frase dita em tom profissional. Não podemos garantir nada. À noite, quando tudo ficava quieto demais, era quando o medo aparecia. Não o medo de nunca mais enxergar, mas o medo de estar sendo enganado. Algo na própria casa parecia errado. Pequenos detalhes. Conversas interrompidas quando ele entrava no ambiente. Telefonemas que paravam de repente. Portas fechadas com cuidado demais. Helena dizia que era coisa da cabeça dele. Você anda muito sensível, Eduardo. Talvez fosse verdade. Ou talvez fosse isso que ela queria que ele acreditasse. Naquela tarde, o carro parou num bairro que Eduardo não conhecia. O motorista explicou que havia um bloqueio na avenida principal. Eduardo concordou, sem se importar. Às vezes, mudar o caminho era a única forma de sentir que ainda tinha escolha. Foi quando ouviu a voz. Moço, o senhor deixou cair isso. Era uma voz pequena, mas firme. Sem medo, Eduardo se virou lentamente, tentando localizar a origem. Uma mão delicada tocou seus dedos e colocou algo em sua palma. Uma moeda. Ele sorriu, educado. Obrigado. O senhor não consegue ver, né? Perguntou a menina, sem maldade. Ele hesitou por um segundo. Não, mas não é para sempre, ela disse, com uma convicção estranha para alguém tão jovem. Eduardo franziu testa. Aquela frase ecoou dentro dele mais do que deveria. E como você sabe, houve um silêncio curto. Ele ouviu o barulho distante da rua, passos apressados, um ônibus passando. Eu sei, respondeu ela. Às vezes, as coisas quebram por fora, mas é por dentro que começa. Aquilo não parecia uma resposta ensaiada. Parecia sentida. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Clara. O nome ficou guardado na mente dele como um sussurro que não queria ir embora. Você mora por aqui. Clara? Moro onde dá, respondeu. Simples. Eduardo sentiu algo que não sentia há muito tempo, desconforto misturado com curiosidade. Ele tirou algumas notas do bolso e estendeu na direção dela. Pegue. A menina não pegou imediatamente. Ele sentiu os dedos dela hesitarem. Não é por isso que eu falei com o senhor. Então, por quê? Ela respirou fundo. Ele percebeu isso. Por que ninguém escuta quando eu falo baixo? Mas o senhor escuta. Antes que ele pudesse responder, alguém chamou por Clara ao longe.
A menina deu um passo para trás. Eu preciso ir. Espere, disse Eduardo, rápido demais para alguém acostumado à própria lentidão. A gente vai se ver de novo? Ela não respondeu de imediato. Talvez, se o senhor quiser enxergar mais do que os olhos permitem. E então ela foi embora. O caminho de volta pareceu mais longo, não por causa do trânsito, mas por causa dos pensamentos que não o deixavam em paz. Quem era aquela menina? Porque aquelas palavras soavam como um aviso. Eduardo tentou afastar a sensação, mas ela ficou grudada, insistente. Quando chegou em casa, o clima estava diferente. Ele sentiu no ar antes mesmo de ouvir qualquer coisa. Você chegou cedo, disse Helena, surpresa. O trânsito, respondeu ele. Ela se aproximou, ajudando a tirar o casaco. O toque dela era frio. Sempre fora, mas agora parecia ainda mais distante. Estava onde hoje? Ele perguntou, tentando soar casual. No de sempre, respondeu rápido demais. Eduardo percebeu a respiração dela mudar. Pequenos detalhes, pequenas raquiduras. À noite, deitado na cama, ele não conseguiu dormir. A voz da menina voltava à sua mente, clara demais. Não é para sempre. Ele se perguntou se aquilo era esperança ou algo muito mais perigoso. No dia seguinte, sem avisar ninguém, pediu ao motorista que passasse novamente pelo mesmo bairro. O coração bateu mais rápido quando reconheceu os sons, os cheiros. Pare aqui, disse. Ele esperou. Minutos que pareceram horas. Então ouviu passos leves. Eu sabia que o senhor ia voltar, disse a voz. Eduardo sorriu, mas havia tensão naquele sorriso. Você fala como se já soubesse das coisas antes delas acontecerem. Algumas coisas a gente sente, respondeu Clara. Outras, a gente escuta sem ouvir. Ela se aproximou mais do que da última vez. Ele sentiu. Posso segurar sua mão? Perguntou ela. Ele hesitou. Depois estendeu a mão. O toque foi diferente de tudo. Não era pena. Não era curiosidade. Era firme. Humano. O senhor confia na sua esposa? Ela perguntou, de repente. A pergunta caiu como um golpe. Por que você está me perguntando isso? Disse ele, a voz tensa. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Porque quando alguém perde a visão, nem sempre é só o corpo que está sendo enganado. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Você não sabe do que está falando. Talvez não, ela disse. Mas o senhor também não sabe de tudo. Antes que ele pudesse insistir, ela soltou sua mão. Eu preciso ir agora. Espere, ele disse, o coração acelerado. O que você quer dizer com isso? Ela deu alguns passos para trás. Ainda não. Se eu falar agora, o senhor não vai aguentar. O silêncio caiu pesado outra vez. Naquela noite, de volta à cama, Eduardo ouviu Helena falando ao telefone no quarto ao lado. A voz baixa, nervosa. Quando ele se mexeu, a ligação terminou. Estava falando com quem? Ele perguntou. Com ninguém. Ela respondeu rápido. Rápido demais. Eduardo virou o rosto na direção dela, mesmo sem poder vê-la. Helena, você está escondendo algo de mim? Houve um intervalo longo demais antes da resposta. Você anda imaginando coisas. Mas ele sentiu. Algo havia mudado. Não só fora daquela casa. Dentro dele também. E enquanto o silêncio voltava a ocupar cada canto do quarto, uma única certeza se formava, pesada e impossível de ignorar. Aquela menina não havia aparecido por acaso, e o que ela sabia poderia destruir tudo o que ele acreditava ser verdade. E talvez fosse exatamente por isso que ele precisava continuar ouvindo. A escuridão já não era apenas nos olhos de Eduardo. Ela tinha nome, voz e agora, finalmente, forma. O médico respirou fundo antes de falar. Aquele tipo de silêncio que anuncia algo impossível de desfazer. Eduardo estava sentado, as mãos entrelaçadas, sentindo o próprio coração bater nos ouvidos. Helena permanecia ao lado, rígida demais. Clara estava alguns passos atrás, quieta, como se soubesse que aquele momento não precisava da sua voz. Senhor Eduardo, começou o médico, os exames mostram algo que não havíamos considerado antes. Eduardo engoliu em seco. Fale logo. Não me poupe. A sua cegueira não foi causada por uma condição genética ou acidente natural. Houve uma interferência prolongada.
O ar pareceu desaparecer da sala. Interferência? Repetiu ele. O médico hesitou. Substâncias. Doses pequenas, contínuas, misturadas à medicação que o senhor tomava há anos. Isso afetou diretamente os nervos ópticos. Eduardo sentiu o mundo girar, mesmo sem enxergá-lo. Está dizendo que alguém fez isso comigo? O silêncio respondeu antes de qualquer palavra. Ele virou o rosto na direção de Helena. Olha para mim, disse, com a voz quebrada. Olha para mim e diz que isso não é verdade. Helena não falou. O silêncio dela gritou. Desde quando? Ele perguntou, cada palavra mais pesada que a outra. O médico respondeu, baixo, aproximadamente 6 anos. 6 anos. Eduardo riu. Um riso curto, amargo, quase louco. 6 anos vivendo com alguém que apagava meus olhos pouco a pouco. Helena finalmente falou, mas não houve pedido de perdão. Você não entende. Eu precisava. Precisava do quê? Ele gritou, a primeira vez em muito tempo que sua voz ocupava o espaço. De controle, ela confessou. Você estava se afastando, questionando tudo. Eu sabia que, se você perdesse a visão, dependeria de mim. Nunca iria embora. Clara apertou os punhos. Eduardo sent you all go rascar por dentro. Então não foi amor. Ele disse, quase para si mesmo. Foi medo. Helena chorava agora, mas era tarde demais. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, mas chegou, respondeu ele. E você deixou. O médico pigarreou. Há algo mais, disse, olhando para Clara. Eduardo virou-se imediatamente. O quê? A menina nos procurou dias atrás. Ela trouxe documentos, receitas antigas, amostras. Ela desconfiava e estava certa. Eduardo sentiu o coração apertar. Clara, como você sabia? Ela deu um passo à frente. Porque fizeram algo parecido com minha mãe. A frase caiu como um golpe seco. Minha mãe trabalhava como cuidadora, continuou Clara, a voz firme, mas os olhos marejados. Descobriu algo que não devia sobre um homem rico. Pouco depois, começou a ficar doente. Diziam que era natural, mas não era. Eduardo entendeu naquele instante. Ela morreu. Clara sent you. E eu aprendi a escutar o que ninguém queria ouvir. O médico explicou o que vinha a seguir. A substância podia ser eliminada do organismo. Parte dos danos poderia ser revertida. Não havia garantias, mas havia esperança. Esperança. Eduardo respirou fundo pela primeira vez em anos. Helena foi afastada. A casa ficou vazia. Silenciosa de um jeito diferente, mais leve, mais honesto. Eduardo passou por tratamentos longos, dolorosos. Às vezes sentia medo de acreditar. Outras vezes, sentia raiva por tudo que havia perdido. Clara estava sempre por perto. Você não precisa ficar, ele dizia. Eu sei, ela respondia. Mas fico porque quero. Com o tempo, sombras começaram a ganhar contorno. Luzes deixaram de ser apenas sensações. No dia em que ele conseguiu distinguir o formato de um rosto pela primeira vez, chorou como uma criança. Eu consigo ver você, disse, emocionado, mesmo que ainda borrado. Clara sorriu. Agora o senhor está vendo de verdade. Quando o processo terminou, Eduardo tomou uma decisão que ninguém esperava. Reuniu advogados, médicos, jornalistas. Não para se vingar, mas para expor a verdade. Helena foi responsabilizada. Não apenas por ele, mas por todos os que poderiam ter sido silenciados como ele foi. Eduardo também criou algo novo, uma fundação. Para vítimas invisíveis. Para pessoas que perderam a voz, a saúde, a dignidade nas mãos de quem dizia amar. E Clara, Eduardo a adotou oficialmente. Você não me salvou só os olhos, ele disse no dia em que assinou os papéis. Salvou quem eu ainda podia ser. Clara segurou sua mão, do mesmo jeito da primeira vez. Às vezes, a gente só precisa de alguém que enxergue quando tudo está escuro. Meses depois, numa tarde simples, sentados num banco de praça, Eduardo observava pessoas passando. Coisas pequenas, coisas comuns, coisas que antes ele nunca havia valorizado. Você tem medo de tudo isso acabar? Perguntou Clara. Ele pensou por um momento. Tenho medo de voltar a fechar os olhos, mesmo podendo ver. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. A vida não tinha se tornado perfeita,
mas tinha se tornado verdadeira. E talvez essa fosse a maior cura de todas. Porque, no fim, a pergunta que ficou, não só para Eduardo, mas para todos que ouviram essa história, foi simples e dolorosa. Quantas verdades você está ignorando hoje, por medo de enxergar o que elas podem revelar? Às vezes, achamos que enxergar é apenas abrir os olhos. Mas a verdade é que muitos de nós caminham pela vida sem realmente ver. Vemos o que é confortável. Ignoramos o que dói. Confiamos em quem nos faz sentir seguros, mesmo quando os sinais estão ali, silenciosos. Esta história nos lembra que a maior escuridão não está na falta de visão, mas no medo de encarar a verdade. Porque nem toda traição vem de um inimigo. Às vezes, ela nasce ao nosso lado, disfarçada de amor, cuidado e proteção. E, ao mesmo tempo, ela nos ensina algo poderoso. A verdade sempre encontra um caminho, às vezes pela voz de quem menos esperamos. No final, a pergunta não é se você consegue ver. A pergunta é, se a verdade batesse hoje à sua porta, você teria coragem de abrir os olhos?